Eu não tô exagerando quando digo que esse capítulo pode ser o ponto de virada definitivo em Elbaf. Depois de serem completamente derrotados pela Gunko, os Chapéus de Palha pareciam fora de combate. Mas agora, o braço esquerdo do antigo rei dos piratas finalmente vai agir. Gaban e Robin têm um plano, e eles estão dispostos a sacrificar tudo, inclusive as próprias vidas, para salvar as 10 crianças sequestradas pelos Cavaleiros Sagrados, incluindo o próprio filho do Gaban. Agora, e se eu te disser que esse pode ser o momento onde o Oda quebra a regra dos pais ausentes em One Piece para mostrar um pai disposto a morrer pelo filho? A tensão tá insana, e quando o Imperador Monkey D. Luffy voltar à superfície ao lado do Loki, a guerra vai começar de verdade. Então se prepara, deixa o like e se inscreve, porque hoje a gente vai analisar cada detalhe dessa bomba narrativa do capítulo 1147 e te mostrar por que Elbaf está se tornando o novo palco da maior guerra da história de One Piece. O capítulo já começa de onde o último parou, com um mini flashback. Descobrimos que o Sol, antes de ser derrotado, reconheceu quem eram os invasores. Ele os identificou como sendo os Cavaleiros Sagrados e rapidamente passou a informação de que eles eram imortais para o Robin e o Chopper, que no fim acabaram ficando escondidos. Isso me deixou um tanto quanto surpreso, porque levando em consideração toda a questão de hierarquia que se tem dentro da marinha, nunca imaginei que um vice-almirante tivesse a oportunidade de saber que a maior força do governo tinha habilidades regenerativas que os fizessem ser invencíveis. Se pá, foi exatamente por isso que o Chopper e a Robin ficaram quietinhos dentro da barba do gigante, mas mesmo assim, isso não é comportamento de um membro de tripulação de Yonkou. Calma, só espero que eles tenham uma redenção depois de um comportamento como esse. Na sequência, voltamos ao presente, onde vemos o Sol desmaiado com o Sommers em sua frente, imponente, como se fosse literalmente o boss final de uma fase. Gunko, em contrapartida, graciosamente se aproxima de seu companheiro, arrastando Jinbe, Usopp, Nami e Brook. Vocês por acaso se lembram que na análise do capítulo passado eu mencionei que os Chapéus de Palha haviam caído do barco, só que aquela altura poderia matá-los? Sinceramente é menos humilhante do que isso daqui, mas enfim, a gente precisa concordar com uma coisa: os Cavaleiros Sagrados são uma força a ser reconhecida. A real é que a gente estava acostumado com o nível comandante de Yonkou e os marinheiros aleatórios, tanto é que no momento em que esses personagens foram apresentados, nós imaginávamos que a tripulação do Luffy estaria preparado para eles, mas claramente estávamos enganados. É frustrante, sim, mas isso só prova que o mundo de One Piece é maior do que todos imaginavam e que normalmente sempre terão pessoas mais fortes. Não é à toa que o próprio Dragon, comandante supremo do Exército Revolucionário, mencionou que as coisas só iriam ficar sérias quando os Cavaleiros Sagrados fossem posicionados. Ao ver sua colega com os prisioneiros, Sommers pergunta se ela vai levá-los juntos, mas rapidamente Kirihan intervém, mandando eles pararem de brincar e pergunta se eles, por acaso, estão tentando irritar o Chapéu de Palha, demonstrando sim que o Yonkou é um inimigo formidável. Diante disso, Kirihan reforça a importância deles finalizarem logo a missão e voltarem para casa. E se eu tivesse que chutar, toda essa galerinha que possui a marca do abismo já deve ter conhecimento de que o Luffy possui os poderes da Hito Hito no Mi modelo Nika e que lutar contra ele provavelmente vai ser prejudicial para toda a organização. Bom, eu não sei vocês, mas eu tô louco para ver a expressão de cada um desses Cavaleiros Sagrados quando virem o Pica-Pau Biruta quicando e pulando por aí. Na sequência, Nami percebe que o Sol foi derrotado e Colon sequestrado. A navegadora joga toda a sua frustração em cima do Jinbe, dizendo que o Tritão estava com eles o tempo todo. Claro, como se isso bastasse para parar o inimigo que eles estão enfrentando. De qualquer forma, isso mostra o quanto a tripulação confia no Quarteto Fantástico. Esse nome eu acabei de dar. Independente da situação, eles sabem que podem contar com Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe para quebrar o pau enquanto o resto corre. Infelizmente, dessa vez não deu certo. Jinbe, por sua vez, diz que a Nami tá falando muito alto, mas não parece incomodar muito com a frustração dela. Afinal, ele diz que está tentando descobrir que tipo de habilidades Gunko possui e possivelmente imaginando um contra-ataque. Na sequência, Brook parece reconhecer Gunko, mas antes que ele pudesse falar ou fazer alguma coisa, a cavaleira cria um sabre usando seus poderes e aponta para o esqueleto, oferecendo para ele se tornar um escravo, cujo único objetivo seria escrever música para ela. Possivelmente o grande Soul King já deve ter visto ela em algum show seu ou até mesmo deu autógrafo para essa menina. Afinal, como vimos, Gunko é super fã de suas músicas. O fato dela fazer essa oferta deixou o resto dos Chapéus de Palha surpresos e eles reagiram de maneira cômica, nem parecendo que estavam sendo espancados. Enquanto isso, Sommers começa a ficar impaciente e pede para Gunko esquecer toda essa situação, pois ele também não quer entrar numa luta contra o Yonkou, concordando com o que o Kirihan já tinha falado anteriormente.
Por isso que eu digo, quando o chefe chegar, sai da frente. Se eles têm esse medo todo do Luffy, imagina o que os cavaleiros sentem quando vem o Shanks. De qualquer forma, Brook naturalmente recusa a oferta, dizendo que desde o dia em que escolheu oferecer sua segunda vida pro Luffy, ele jurou lealdade apenas a seu capitão. Gunko então pergunta se ele mudaria de opinião se ela dissesse que o mataria caso recusasse, e obviamente o Brook responde da maneira mais linda possível: então eu prefiro morrer a viver sem honra. Simplesmente magnífico, absoluto cinema. Isso faz muito jus ao personagem desde a sua introdução, até porque o desespero e a solidão do Brook foram justamente eliminados pelo Luffy e por isso ele sempre será grato. Se voltarmos lá no capítulo 489, no exato momento em que o Brook entrou para a tripulação, nós vemos o quão emocionado ele ficou. Ele baixou sua cabeça e jurou sua vida ao capitão Luffy do Chapéu de Palha. Ver o Osudo reforçar essas palavras depois de tantos anos só me faz amar essa obra ainda mais, porque querendo ou não, o Oda é um gênio. Ele mais uma vez trouxe uma referência que muitos de vocês nem se lembravam que existia. Diante dessa recusa, a cavaleira waifu mete a bica no esqueleto e continua a chutá-lo, parecendo que tomou um fora do amor da sua vida. Ignorando essa cena deplorável, Sommers se apresenta. Ele se apresenta como um dos cavaleiros sagrados e diz que eles sequestraram 10 crianças ao mesmo tempo que derrotou o ex-vice-almirante Sol. Sommers também menciona que o jogo irá começar agora. Só que temos um probleminha na Ilha dos Gigantes. Ela não é tão tecnológica quanto a Egghead, óbvio, e por conta disso eles não têm um Dedemushi que transmite vídeo. Ou seja, ninguém tá vendo, apenas ouvindo o que esse louco aleatório tá falando sobre isso. Ou seja, para dar um maior peso a esse jogo brutal e validá-lo, Kirihan pede para a professora Angie dizer o nome das 10 crianças. Antes de mais nada, enquanto isso está acontecendo, nós somos levados ao Grande Eric, o navio modelo Svar dos comandantes Dory e Brog. Lá, todos os tripulantes estão desesperados porque uma ameaça assustadora apareceu: a esposa dos gigantes. Cara, eu não sei nem o que dizer. De fato, o Oda realmente não perde a oportunidade de meter o louco na história, porque no meio de tudo que tá acontecendo, a gente vê um bando de pirata barbudo marmanjo pedindo perdão pras mães das crianças. Bom, não sei se pra vocês é assim, mas como eu sou casado, não sei se vocês sabem, eu digo que é bem diferente aqui em casa. No meu caso, eu ia tomar um socão no meio da fuça antes mesmo de poder pedir desculpa. Brincadeiras à parte, diante dessa situação, o navio simplesmente colapsa e cai. Quem diria, hein? Elbaf caindo, sequestro acontecendo e os heróis Dory e Brog lidando com a esposa dos outros. De qualquer maneira, como não há nenhum rei atual em Elbaf, o Cavaleiro Sommers fala diretamente ao lendário guerreiro Jaru. Ele diz que os objetivos dos cavaleiros com tudo isso é fazer com que os gigantes se tornem seus escravos guerreiros. Velho, pode parecer um pouco óbvio, mas eu ainda tenho um pé atrás com esse ancião aí. Essa espada que tá enfiada na cabeça dele parece muito com a do rei Harold, afinal a gente viu um retrato do antigo rei segurando ela no quadro lá no castelo. Por isso que nada me tira da cabeça que em algum momento o Loki acabou descobrindo a traição do pai do Jaru e lutou contra eles. Pensa comigo a seguinte situação: depois de ter matado Harold, Loki pegou a espada do rei para atacar o ancião e por isso foi tido como um criminoso. Fora que também lembrem que Jaru e Joru eram amigos da Madre Carmel. Por isso que eu acho que todos ali estavam unidos nesse plano de vender crianças para o governo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo do alto escalão. De qualquer forma, na sequência, Angie começa a dizer o nome das crianças que foram raptadas. Temos Irva, a tataraneta do Jaru, Skard, Olag, o neto do Oimo, Karin, Meg, Ronja, Bento, Joana, Bjorn e o Colon. Sommers inclusive disse que até pouco atrás eles só tinham 9 crianças, mas do nada uma outra aparecendo dizendo que ia salvar os seus amigos. De fato, ele apareceu e eu também não duvido que o Colon tinha dito das palavras, mas não foi porque ele quis, né? O menino literalmente foi arrastado pra lá pela Gunko como se fosse a coisa mais natural do mundo a se fazer. Ao ouvir o nome das crianças, nós vemos que Ripley, Frank, Lilith, Bonnie e Gaban chegaram até o local onde o grande Eric colidiu. O braço esquerdo do antigo rei dos piratas fica feliz ao perceber que seu filho saiu correndo até os inimigos com a intenção de salvar seus companheiros. Em contrapartida, Ripley diz que isso não é momento para brincadeiras, chamando a atenção do seu marido e revelando que está bem preocupada com o Colon. O que ela não imaginava é que as coisas estavam prestes a piorar.
porque sem mais nem menos, Sommers dá uma ordem aos gigantes. Ele diz para eles tacarem fogo na escola e na biblioteca e jurar aliança ao governo. Caso eles não façam isso, os cavaleiros vão matar uma criança por vez. Diante desse fato, quem tem que tomar essa decisão é o Jaru. Por isso que eu volto a dizer que eu não ficaria surpreso se parte dos gigantes se voltasse contra o Chapéu de Palha e tentassem prendê-lo para evitar que o Luffy estragasse todo o combinado. Afinal, mais uma vez também, Jaru é um traidor. Bom, de qualquer forma, vamos continuar, porque obviamente isso deixa todos desesperados, não só pela ameaça de assassinato das crianças, como também por terem que destruir o símbolo de paz que eles tanto preservam e admiram. Fora que queimar a biblioteca seria literalmente jogar fora todos os esforços do povo de Ohara. Eu já tava pensando que se a Robin não fizesse nada, era melhor pedir para sair da tripulação, mas obviamente o Oda me surpreendeu. Ao ouvir a demanda dos nobres, a criança demônio se levanta e, ignorando os pedidos do Chopper para ela ficar, ela sai do seu esconderijo com uma expressão de alguém que está pronta para dar a vida em uma luta. Também nesse momento, Ripley grita para o seu marido, por favor, e antes que qualquer pessoa pudesse sequer perceber, Gaban dispara a uma velocidade que quase ninguém na ilha poderia acompanhar. Mesmo velho, o Devorador de Montanhas tem um sorriso digno daquele que lutou ao lado dos mais poderosos desse mundo e, nesse momento, tanto ele quanto a Robin declaram que não irão permitir que esse tipo de coisa aconteça. E isso, pessoal, me deixa preocupado e orgulhoso ao mesmo tempo. Primeiro, a questão da Robin sair do seu esconderijo e parar de fingir que é uma cadelinha indefesa para lutar pelos ideais e pelas memórias do seu povo, simplesmente fenomenal. Eu realmente não acredito que ela consiga fazer algo diretamente contra os Cavaleiros Sagrados, mas ao menos ela vai conseguir soltar o Chapéu de Palha e quem sabe até descobrir alguma informação importante sobre os poderes de regeneração. Só que isso também abre uma brecha para ela ficar em estado crítico. Lembrem que a Robin é uma das pessoas mais procuradas do mundo simplesmente porque ela consegue decifrar os Poneglyphs e é descendente da vontade de Ohara. Ou seja, eu realmente acho possível que os cavaleiros não irão hesitar em matá-la. Isso também abriria uma porta para um evento muito absurdo. O Dragon chegando em Elbaf e salvando a Robin. Afinal, ela ficou junto do exército revolucionário durante todo o time skip. E, bem, já tá na hora do pai de Luffy fazer alguma coisa da vida. Agora, em relação ao Gaban, lembrem-se, ele sim foi um absurdo na sua época Prime, mas as pessoas envelhecem e perdem poder no mundo de One Piece. Assim como eu venho dizendo há sei lá quantos vídeos, pode ser que o Devorador de Montanhas encontre o seu fim por aqui. Independente do que aconteça, eu só sei de uma coisa: no momento em que o Luffy e o Loki aparecerem unidos e que o Chapéu de Palha vê seus companheiros feridos, aí, amigão, teremos uma guerra sem precedentes. Vai ser necessário invocar todos os cavaleiros e pode ser que o Oda aproveite a oportunidade para desenhar pai e filho lado a lado. Seria épico, não concorda? Deixa aqui nos comentários suas pretensões sobre o que está por vir e também o que achou desse capítulo em questão. Semana que vem teremos uma pausa, mas de uma outra coisa eu estou certo: One Piece daqui pra frente só tende a melhorar com todas as descobertas e possíveis confrontos.